Olá pessoal, boa noite. O pastor Jofre está em atendimento, ele pediu para a gente dar início ao celebrando. Boa noite, oi, meu nome é Wellington. Mais para cá? Então, vamos orar, né? Pedir ao Senhor aí por esse momento. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa que o Senhor reservaste para nós, Pai. Que o Senhor esteja no controle de tudo, em tudo aquilo que for falado aqui. Que possamos aproveitar, Senhor Deus, cada palavra mencionada aqui hoje, Pai. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém. Sejam bem-vindos, né, ao Celebrando a Restauração da PIB de Moça Bonita. Hoje estamos na lição 11 do passo 6, que será feita pela minha linda esposa, né, que vai dar o estudo. Vem, Rosana. Oi? Já é rápido. Aqui, ó. Obrigada. Pai do céu te abençoe. Obrigada. Oi, gente, eu vou usar isso aqui de apoio. Ai, deixa eu tirar isso aqui. Boa noite, gente. Oi, meu nome é Rosana. Uma filha amada de Deus em restauração da timidez, dificuldade, muita dificuldade em falar em público, do medo e de algumas outras coisas que eu vou falando durante a apresentação. Hoje nós vamos iniciar o passo 6, que é o passo da prontidão. Rafael. O passo da prontidão. Esse passo ele fala, né? Dispusemo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. E a nossa lição é a lição 11, que é a lição da disposição. Passa, Rafa. Que diz: e então, quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor, Ele levantará, animará e ajudará vocês. Tiago 4,10. Essa é a fundamentação da nossa lição de hoje. Vai, Rafa. Hoje eu trouxe 2 objetivos para nós refletirmos sobre essa lição, que seria a decisão e a permissão, decidir e permitir. Hoje nós vamos decidir, nessa etapa, nós decidimos abrir mão dos nossos defeitos de caráter. Porém, decidir por si só não é o suficiente. Nós precisamos permitir. Permitir o quê? Que Deus remova as nossas falhas. Permitir o agir de Deus. Aqui é a gente entregar para que Deus faça o trabalho, né? Eu estava estudando para fazer essa lição e aí eu vi em um outro CR que o rapaz dava esse significado para a palavra disposição, que é a chave que encaixa na fechadura e abre a porta, permitindo que Deus remova nossas falhas. Então, eu entendi que essa nossa lição de hoje, que é a lição 11, disposição, é o que vai fazer com que a permissão que nós vamos dar a Deus para que Ele remova nossas falhas. Nós precisamos de disposição, porque só com a disposição nós vamos dar a chave para que Deus possa abrir a porta e remover as nossas falhas. Rafa? Mas quais são os meus defeitos de caráter? Os meus defeitos de caráter podem ser algum relacionamento disfuncional com a gente mesmo ou com outros, algum sentimento doentio ou algum mau hábito ou vício. Nós fizemos um pouco dessa análise, né, sobre os nossos defeitos de caráter entre os passos 2 e 3. Mas agora, a intenção do passo 6 é a gente avançar um pouco, além do que a gente tinha feito de descobrir. E para que remover os nossos defeitos de caráter?
A gente precisa removê-los porque eles nos afastam de Deus e das outras pessoas. Um outro significado para defeito de caráter é pecado. Eles nos dão uma falsa sensação de segurança, nos tornamos mais tolerantes com os defeitos das outras pessoas e julgamos menos, e porque nós precisamos de mudança de comportamento se quisermos nos manter limpos. Vamos lá. E como remover os nossos defeitos de caráter? Qual o processo, né, que eu preciso fazer, que eu preciso passar, quais as etapas para que esses defeitos de caráter possam ser removidos? No caso, o primeiro passo seria o identificar e nomear os defeitos de caráter. A gente precisa identificar quais são os nossos defeitos e nomeá-los. Eu conheci essa ferramenta chamada Janela de Johari, que é uma ferramenta de autoanálise e reflexão. Ela trata tanto das nossas qualidades quanto dos nossos defeitos. No caso aqui hoje, eu vou falar dos defeitos, que é o que a gente vai estudar. Então, eu a conheci em 2019, no livro do Celebrando, da PIB do Recreio. Desde lá, ela tem me ajudado a fazer uma autoanálise e autorreflexão periódica. Ela traz 4 eus para refletirmos. Todos nós temos eles: eu aberto, eu cego, eu secreto e eu desconhecido. Explicando brevemente, né, depois eu vou dar um exemplo da minha vida. O eu aberto, ele é o eu, nossas características, nossos comportamentos, nossas ações, que são conhecidos por nós e pelas pessoas que estão à nossa volta. E esse eu aberto é o nosso objetivo. Nosso objetivo é tornar todos os nossos defeitos, todas as nossas falhas de caráter no eu aberto. O eu cego são as características, os nossos defeitos e as nossas questões que a gente não sabe que tem, mas as outras pessoas sabem. O eu secreto é o que a gente busca esconder, são as nossas máscaras, os nossos segredos, as nossas questões mais íntimas. E o eu desconhecido é algo que nem a gente e nem as outras pessoas sabem ainda, né? É Deus que trabalha. Essa ferramenta, ela me trouxe, né, para a minha vida uma questão de confrontação. Porque eu já parto do princípio que eu tenho falhas em cada quadrante desse. Eu só preciso que Deus me diga qual a falha eu tenho, ou Ele me dê coragem de admitir. E ela me faz refletir sobre o que pode estar atrapalhando o meu processo de amadurecimento em Deus. Porque quando eu escondo essas falhas, eu estou impedindo Deus de trabalhar na minha vida. Então, o eu aberto, como eu disse, são as nossas questões, características e falhas, eu sei, os outros sabem. É o nosso ideal, é aqui que precisamos estar, nos colocar para Deus nos tratar. O eu cego são as questões e características que eu não sei, eu não vejo em mim, mas os outros veem. Aí eu coloquei aqui que é importante estarmos atentos aos que falam de nós e dos comportamentos que as pessoas têm em relação a nós. Eu, refletindo, descobri um eu cego, que ninguém nunca me apontou e disse claramente para mim que eu tinha esse defeito. Mas eu percebi que eu sempre estava inserida em ambientes que me levavam a cometê-lo. E eu me sentia bem, apesar de ninguém me dizer isso claramente. Esse meu defeito, um mau hábito, eu coloquei como um mau hábito aqui, eu coloquei como o mau hábito da fofoca. Por quê? A princípio, eu não me via dessa forma, porque na minha cabeça, fofoca era só se eu estivesse falando mal de alguém. Senão, não tinha nada demais. Mas eu li uma frase que me fez refletir, que dizia: se eu não faço parte do problema nem da solução, eu não tenho por que transmitir.
Então, essa frase me fez refletir, e aí eu comecei a me ver inserida em muitos contextos que estavam falando da vida de outras pessoas, e isso começou a me incomodar. Então, eu acho que Deus estava abrindo os meus olhos, que as pessoas estavam me vendo como uma pessoa que gosta de falar da vida dos outros, e eu mesma não estava me vendo assim. O eu secreto, que são as nossas questões e falhas, que eu sei que eu tenho, mas os outros não sabem. São os nossos segredos, as nossas máscaras, aquilo que nós não queremos que saibam sobre nós. Mas é aquilo que eu quero esconder, que é o que eu preciso tratar. Essa minha falha, que eu vou colocar aqui, eu queria colocar ela no meu eu desconhecido. Eu queria dizer que eu não sabia que ela existia. Mas Deus me mostrou que eu sabia o que tinha. Eu sabia o que era, eu só não queria admitir, que é a próxima fase, nem para mim mesma. Então, esse meu sentimento doentio, que estava no meu eu secreto, é a inveja. A inveja já faz parte da minha vida há muito tempo, eu já tenho sentimentos e situações relacionadas à inveja há muito tempo, mas as pessoas ao meu redor dizem que não me veem assim. Pois é, eu escondo, escondia mesmo. Porém, os meus pensamentos e as minhas intenções, refletindo sobre isso, não me deixaram dúvida. Eu preciso aprender a lidar com o meu sentimento de inveja, a lidar quando a inveja está querendo tomar conta da minha pessoa. E o eu desconhecido. O eu desconhecido são questões características que ninguém sabe. Deus nos revela no decorrer do processo. No meu caso, Deus me revelou a inadequação na leitura de falhas de caráter do passo 2 ou 3. Aquela lição que a gente fez mais lá para o início, que tinha algumas falhas de caráter, e ele nomeava, né, o que era cada uma. Então, quando eu li a inadequação, eu falei, meu Deus, é isso aqui que eu tenho, é isso aqui que eu sinto. Então, eu tinha o sentimento, eu já nutri esse sentimento, mas ninguém identificava em mim e eu não sabia o que era. Mas, naquela leitura, Deus abriu os meus olhos para que eu começasse a promover o processo de cura. Então, hoje, eu posso dizer que o meu mau hábito da fofoca, os sentimentos doentios, da inveja e da inadequação, estão agora no meu eu aberto. Eu estou admitindo aqui para vocês. Passa, Rafa. A segunda parte, para a gente remover os nossos defeitos de caráter, é a parte do admitir. Nós precisamos descobrir e, após descobrir, precisamos admitir para nós mesmos, para Deus e para os outros. Aqui eu me lembrei um pouco do passo 5 e do parceiro de caminhada, né, dos padrinhos, porque nós temos questões mais íntimas que precisam mais de privacidade. Nem tudo a gente vai conseguir falar num ambiente mais aberto ou numa partilha. Então, mas a gente precisa admitir, e precisamos admitir para nós mesmos, precisamos admitir para Deus e precisamos admitir para outros. Após a gente admitir, a gente precisa analisar os sentimentos, motivações e ações. O que nos faz agir daquela maneira e como nos sentimos. Em relação à fofoca, eu percebi que eu me sentia aceita, eu me sentia parte do grupo. E tinha até uma sensação de bem-estar. Eu gostava de estar ali e gostava de estar tratando sobre aqueles assuntos da vida alheia. Em relação à inveja, o sentimento me despertava uma certa compensação. Eu pensava, já que eu não posso ser, eu não posso ter, ou eu não posso fazer o que o outro faz, tem ou é, o simples desejo de querer que ele não tenha já era a minha recompensa. Eu já estava feliz só no fato de desejar, de ter esse desejo inadequado por outra pessoa. E a inadequação, que é o que vem à minha cabeça em relação à inadequação, é a questão da fuga. Porque eu tenho muitos momentos que eu me sinto inadequada, inclusive esse é um deles.
E esse sentimento sempre me ajudava a fugir. Ele me dizia que eu podia fugir, porque já que eu era inadequada mesmo, eu fugia com menos peso na consciência. Para minha consciência, ele era um alívio. Então, agora que eu já sei o que esses defeitos fazem comigo, eu já consigo hoje perceber no meu corpo quando eu estou sob influência dessas questões, dessas falhas. Então, agora eu preciso pensar qual vai ser o meu novo comportamento, o que eu vou fazer quando eu começar a ter esses sentimentos. Lembrando que a cura não funciona da mesma maneira para todos. Em relação à fofoca, o que eu tenho evitado é ambientes que costumam ter esse tipo de debate, de assunto. Confesso que ainda não consigo evitar totalmente. Eu ainda não sei sair, não sei chegar para a pessoa e falar, não é conveniente estarmos aqui falando sobre esse assunto. Eu não consigo ainda. Então, eu tenho buscado calar-me, ficar o mais quieta possível e tenho pedido a Deus estratégias para lidar com esse mau hábito. Em relação à inveja, eu busco ter pensamentos positivos sobre a situação. Se antes eu desejava o mal a alguém, agora eu desejo que Deus derrame inúmeras bênçãos sobre a vida dessa pessoa, do invejado ou da invejada. Então, em relação à inveja, eu realmente sinto, gente, quando eu estou com sentimento de inveja sobre a vida de alguém. E aí eu busco, na hora, hoje, a ter o pensamento contrário. E a inadequação. Em relação à inadequação, que eu busco fugir, o meu novo comportamento agora tem sido enfrentar. Na verdade, a partir de hoje, estar aqui fazendo esse estudo é um exemplo prático da minha luta contra a fuga, porque eu tentei muito fugir, eu queria muito fugir, mas eu deixei que Deus trabalhe essa inadequação na minha vida. Na verdade, aqui eu estou tratando a inadequação, o medo, a timidez, a dificuldade de falar em público. Eu estou tratando de forma prática várias falhas e defeitos meus. E a última coisa é confiar no processo. A obra em nossa vida é de Deus. Eu estava lendo o livro do Rick Warren, né, Uma Vida com Propósito, esses dias, e aí eu li uma frase que eu acho que se encaixou bem a essa parte do precisamos confiar no processo, que ela diz: talvez você se sinta frustrado com o progresso aparentemente lento que está fazendo. Não esqueça que Deus nunca é apressado, mas é sempre pontual. Ele usará todo o seu tempo de vida a fim de prepará-lo para a sua função na eternidade. Então, resumindo, né, o que eu falei aqui com vocês, para a gente poder conseguir remover os nossos defeitos de caráter, primeiro nós precisamos identificar e nomear os meus eus, partindo do princípio que nós temos defeitos em cada um daqueles. Todo mundo tem um eu cego, um eu secreto e um eu a ser descoberto. Após identificar, a gente admite. E o admitir nos coloca no eu aberto. E quando a gente está no eu aberto, nós estamos permitindo que Deus comece a trabalhar em nossas vidas. Depois, analisar minhas motivações, sentimentos e ações, o que eu sinto, o que aquele defeito causa em mim, quais comportamentos aquilo causa em mim, para que eu possa ter o start para o novo comportamento. E confiar no processo. Precisamos confiar no processo. Passa. Então, gente, nesse passo, queremos obter uma nova visão de nós mesmos, da pessoa que queremos ser. Isso nos dará ânimo para listar nossos defeitos e esperança de que Deus pode removê-los na nossa vida. Para finalizar, eu queria fazer uma leitura que está em Efésios 4, de 25 a 31,
que na versão da Bíblia NTHL, o título é Como Viver a Nova Vida. Eu queria que todo mundo lesse comigo. Bota, Rafa. Dá para ler, gente? Dá para ler? Então, vamos lá. Por isso, não mentirei mais. Direi a verdade para meus irmãos na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se eu ficar com raiva, não deixarei que isso faça com que eu peque, e não ficarei o dia inteiro com raiva. Não darei oportunidade para o diabo tentar-me. Se eu roubava, não roubarei mais, porém começarei a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não direi palavras que fazem mal aos outros, mas usarei apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que eu digo faça bem aos que ouvem. E não farei com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em mim, a qual é a garantia de que chegará o dia que Deus me libertará. Abandonarei toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, serei bom e atencioso com os outros, e perdoarei os outros, assim como Deus, por meio de Cristo, me perdoou. Amém. Obrigada por me ouvir. Meus irmãos, gente, que coisa linda. Rosana, é para você ficar aqui. Ela está em êxtase. Nós sabemos o quanto foi desafiador para a Rosana trazer esse estudo. Foi ou não foi? Mas você cumpriu a sua missão. Você trouxe uma palavra de sabedoria, coerente com a palavra de Deus e coerente com aquilo que nós acreditamos. Nós estamos juntos para sermos um instrumento de bênção na vida do outro, instrumento de restauração. O que nós semeamos aqui durante o ano de 2018, com o treinamento da equipe, no domingo à noite, no testemunho do Wellington, no testemunho da Denise, transbordou. A nossa proposta é essa: aceitar o desafio. Você aceitou o desafio. Quer dizer, você se doou para o desafio. E nós estamos felizes por isso. Por você ter compartilhado a sua vida e o que Jesus está fazendo na sua vida. Rosana, Deus te abençoe. Vamos estender as mãos para aqui, por favor, para a vida da Rosana. Vamos nos colocar de pé. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, porque aquilo que nos falta, o Senhor nos dá em dobro. E nesta noite, Deus, nós conseguimos contemplar o mover do Teu Espírito Santo, Pai, na vida da Rosana. Com alegria e temor e tremor, ela abriu o seu coração, compartilhou, Deus, de forma muito íntima, a maneira como o Senhor tem trabalhado com ela, a maneira, Deus, como o Senhor tem curado ela, a maneira, Deus, como o processo de 12 passos tem ajudado a lidar com as suas falhas de caráter, tornado ela uma filha amada, cada vez melhor
não para os outros, mas para ti e para si mesmo. Continua, Deus, guardando. Continua, Senhor, dando autoridade, sabedoria, intrepidez, para que esse testemunho alcance muitas vidas, muitas vidas. Que sejamos, Deus, instrumentos de restauração, instrumentos de cura, porque pessoas curadas curam, pessoas saradas saram. E nesta noite, Deus, nós vimos um transbordar da cura do Senhor em nós. Obrigado, meu Deus, por nos permitir testemunhar esse mover tão sobrenatural. Obrigado, Deus, pela vida da Rosana, que de uma forma de servo, serviliente, colocou a sua vida, a sua própria vida, como testemunho do poder sobrenatural de Jesus. Continua, Pai, guardando-a, livrando-a de todo mal, abençoando o seu lar, o seu trabalho, e que o amor pela obra do Senhor continue crescente, e que ela, Deus, continue sendo instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Podem sentar, meus irmãos. Isso é lindo demais, né? Nós chegamos num momento que o celebrando, ele agora nos faz colocar em prática. Nós saímos da negação, admitimos, deixamos a insanidade para viver a sanidade, nos entregamos, né? A maioria aqui me parece que já é da igreja. Tem alguém aqui que não é da igreja? Ela ali, né? Que não teve ainda essa experiência, porque nós entendemos que a nova vida, ela parte da prática da fé, daquilo que nós acreditamos na palavra de Deus. Então nós entregamos a nossa vida de forma física, mas quando a gente vem para o Celebrando a Restauração, nós entendemos que existe uma entrega que é prática, que é a entrega da vida. Quando nós entregamos a nossa vida, quer dizer, entregar as nossas vontades. Porque existem vontades que parecem boas, mas que nos destroem. Comer é muito bom, né, gente? Mas se a gente comer demais, o que acontece? Vou engordar, não. A pressão sobe, a baixa autoestima cresce, e uma série de frustrações advém desse ato. Então, comer o que é necessário, a quantidade que deve ser comida é bom, mas quando a gente passa disso, dá tudo errado. A gente começa a entender também que quando a gente abre, quer dizer, ela colocou aqui nos eus, né? Quando você entende ali o seu eu, o eu aberto, o eu cego, o eu secreto, o eu desconhecido, isso é um desnudar na presença do Senhor. É justamente nesse exercício que nós vamos sair da negação, ok? Então, vocês receberam aí um papel, e que nesse papel tem a janela de Johari. Enquanto nós ouvimos essa música, refletindo no Senhor, nós vamos preencher esse exercício, que é um exercício de autoanálise, de autoconhecimento, ok? Fiquem à vontade, você não vai precisar mostrar esse papel para ninguém, porque é para você. Você precisa admitir primeiro para você. Deus te abençoe nesse exercício. Antes mesmo de você preencher essa ficha, gostaria que você ouvisse essa música e
sentisse Deus falando com você. Porque não é nada fácil, né? Como a Rosana falou aqui, você se colocar aqui, você expor a sua vida. E Deus fala isso para nós essa noite, que o nosso trabalho é descansar nele. Então eu queria que você ouvisse agora, entendesse Deus falando com você nesse momento, para você descansar em Deus. Então ouça esse louvor e entregue diante de Deus a sua dificuldade. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar